você já está com o texto em mãos. Amém? Vamos iniciar um pouquinho antes. Eu vou pegar todo o contexto para dar uma base melhor para vocês. Verso 39, tá? Alguns versos a mais, mas farão a diferença. Verso 39, diz assim, ó: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E aportou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. Fala comigo, a agonia aumentava, Jesus orava ainda mais. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Pai, continua falando conosco, trazendo ao nosso coração aquilo que é propósito Teu para as nossas vidas neste dia, Pai. Tua palavra nunca volta vazia, antes ela cumpre o propósito, qual apraz ao Senhor. Então, que esta palavra seja cravada e revelada no espírito de cada um de nós que estamos aqui, e que ela possa trazer a devida transformação para a qual o Senhor está enviando, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém, queridos? Nós vamos falar um pouquinho sobre a corrida da oração e a nossa resistência espiritual. Nós vimos aqui, faltou aos discípulos, resistência espiritual. Esse é um assunto muito atual no que tange à saúde, e isso é muito importante, as pessoas entenderem a necessidade de ativar o corpo físico, de não se entregar ao sedentarismo. Mas nós vamos traçar um paralelo aqui, para que nós possamos entender que tão importante quanto ativar o nosso corpo espiritual, e eu sou completamente a favor disso, eu faço isso, é necessário também ativar a vida espiritual. A nossa vida de oração, ela determina a nossa resistência espiritual. Assim como a nossa vida de atividade física, e quando falo atividade física, eu não estou restringindo a dentro de uma academia, uma caminhada, algo que você faça no seu dia a dia, que coloque o seu corpo em atividade. Assim como isso é tão importante para o corpo, hoje já se sabe, irmãos, que não é um luxo, é que você trabalha às vezes o corpo numa musculação, que lá na sua velhice você quer andar sozinho, quer se mover, se banhar, quer se cuidar, não quer? Então isso é um dos requisitos. O corpo precisa ter os músculos fortes para sustentar o esqueleto, para manter a sua postura. Tudo isso vai trazer um benefício ao corpo físico. E assim também o nosso corpo espiritual precisa ser cuidado. Paulo diz: se há um corpo físico, há também um corpo espiritual. Assim como existe atividade para o corpo físico, existe atividade para o corpo espiritual. E o Senhor nos criou para que nós estejamos ativados nos dois sentidos. Assim era com Adão. O Senhor o visitava na viração do dia. Havia atividade espiritual na vida de Adão. E qual é o cerne da atividade espiritual? É o relacionamento com Deus. Então esse era o ápice. Em verdade não tinha queda, então não existia separação, mas existia, a gente acredita, um momento em que essa presença de Deus era ainda mais intensa. Então todos os dias Adão tinha uma atividade espiritual, e o Senhor disse para ele, mostrando todo o jardim, disse assim: cultiva e guarda. Duas atividades que tomavam o dia todo: cultivar, cuidar, manter, e guardar, defender, proteger, vigiar.
Ou seja, o homem não foi criado para viver no sedentarismo físico e nem tampouco para viver no sedentarismo espiritual. É preciso atividade em todos os âmbitos. E veja você, assim como a atividade física, ela condiciona, ela nos dá um condicionamento físico, a vida de oração traz para a nossa alma um condicionamento espiritual. Um dos pregadores do passado, Spurgeon, ele dizia que a oração é o respirar da alma. Então, a oração é uma atividade que, se você não desenvolve, não faz. Quando vai fazer, assim como a atividade física, está enferrujado, não consegue. Se você é uma pessoa completamente sedentária, no momento que você vai fazer a sua primeira caminhada, por menor que seja, como é que é? Ai, dói aqui, dói ali. Ai, falta fôlego. Ai, me sinto estranho. Por quê? Porque o corpo está travado. Assim também na vida espiritual. Se não iniciamos um ato de oração, e aqui estou falando lá para o comecinho mesmo, você que ouve e fala assim, estou parado na vida de oração. De fato, pastor, eu não comecei, ou comecei, mas parei, entrei no mar da mornidão, da frieza. Então nós estamos falando para quem precisa realmente retomar. Retomar é difícil, aí eu não acho palavras, aí eu não encontro tempo. No momento em que eu me proponho a orar, o meu cérebro, a minha mente me lembra de fazer outras coisas. Isso chama-se guerra. E é necessário que você encare a oração como prioridade, assim como você encara a atividade física para o teu corpo como prioridade. É necessário encarar a oração como a prioridade da tua alma. É bem verdade que você vai orar em espírito e em verdade, mas que vai ser edificada é a alma. Isso vai refletir na sua alma, na sua comunhão com Deus. Se você não ora, você não tem fôlego espiritual. Lendo um livro há muitos anos de Paul Yanshu, A Quarta Dimensão, ele dizia que ele fazia as duas coisas. Ele ativava o corpo e a vida espiritual, porque ele dizia que se ele acordasse e fosse diretamente orar, ele se sentia muito sonolento, ele cochilava. E essas são as lutas no momento da oração. Mas não podemos desistir. O que ele fez? Falou, Senhor, o que eu faço? Eu não quero orar de manhã desse jeito. A minha mente um tanto quanto nublada. E aí ele teve um despertamento. Ele falou, eu comecei então a caminhar e a correr. Acordava, corria, andava, fazia a minha atividade, chegava em casa despertado, já ia para o meu momento devocional. E aí despertado, orava e lia a palavra. Então nós não podemos desistir. Isso não foi motivo para dizer assim, então de manhã eu estou muito cansado, está tudo muito pesado ainda, vou deixar para a noite. Não, porque à noite vai surgir um outro infortúnio, uma outra dificuldade. Então ele já ativava corpo espiritual, corpo físico logo pela manhã. Isso traz o que, gente? Resistência espiritual. Quando você vê corredores, né, fazendo as suas provas, principalmente as provas de 100 metros, 200 metros, né? Você sabe que é uma diferença. Os que correm maratona, eles vão correr de forma diferente, porque são 42K, e eu não entendo muito da área da maratona, mas sei que uma das mais famosas é 42K. Você corre, né, Silmar? Então tá certo, né? Então, veja só, é um ritmo, é uma passada, mas para quem vai fazer o velocista, a velocidade é outro ritmo, é outra passada. E aí entra uma série de medições que se faz dentro da educação física, o VO2 e uma série de coisas, técnicas que deixam uma pessoa mais veloz. Você vê aquelas pessoas correndo. Teve um corredor muito famoso um tempo atrás, Usain Bolt, acho que era o nome dele. Parece um relâmpago, fenômeno, né? E ele tinha fôlego. Por que ele tinha fôlego? Porque ele tinha se capacitado para aquilo. A vida espiritual, o fôlego, a resistência espiritual, meus irmãos, ela é até mais importante. Sabe por quê? Porque se nós não tivermos resistência espiritual, por melhor que tenhamos um desempenho dentro de uma atividade física, pode remeter para um atleta mesmo.
se não tiver resistência espiritual, qualquer acometimento da vida vai debilitar essa pessoa, vai impedi-la de avançar. Você sabe que se não há vida no espírito, não há vida no físico. Então, quando nós falamos de resistência espiritual, nos lembramos que pessoas estão sucumbindo por falta dela, ou tentando de forma inútil substituí-la com o fôlego dos outros. Como é que faz? Como é que eu tento substituir com o fôlego dos outros? Irmã, ora por mim, estou passando um momento muito difícil. Irmã, a senhora também, só a sua oração por mim. Irmão, ore por mim também. Quanto mais gente orando por mim, melhor. Queridos, a cobertura de intercessão ela é muito importante, mas ela não vai trazer o fôlego espiritual. Porque seria a mesma coisa dizer assim: irmã, corre 1 quilômetro para mim. Irmã, corre 2. Irmão, completo correndo 3 para mim. Tá, isso vai fazer bem para o corpo físico deles e no meu. Então, nós não podemos terceirizar. A intercessão ela oferece a cobertura, a intercessão ela nos ajuda, mas o relacionamento com Deus é individual. Então a vida de oração ela precisa ser desenvolvida, porque senão você não tem fôlego. Vem uma prova e te derruba, vem a outra prova e te barra, e você fica num eterno ciclo, sobe e desce, e alguns não conseguem subir, em alguma descida eles não conseguem subir. E aí nós temos que tomar cuidado com aquilo que acometeu o homem lá no Éden, que é a síndrome de culpar o outro. Você percebe que quando o Senhor fala com Adão, ele diz assim: a mulher que o Senhor me deu me fez pecar. Quando Deus fala com Eva, a serpente veio e me enganou. Veja, nunca sou eu, é sempre alguém, é sempre o outro. E aí eu estava ouvindo um rabino judeu, ele disse o seguinte: eles aprenderam o seguinte com isso. Disseram: a gente nunca olha para o outro quando a gente erra. Ainda que o erro não seja nosso, a gente olha para dentro. Nós olhamos para o interior. Porque o nosso desejo de fazer o tikkun, que eles chamam, o que é isso? A retificação do erro é tão grande que ainda que não seja nosso, a gente está cuidando para não errar. O desejo de fazer techuvá, que é o arrependimento, que é o retorno ao Senhor, é tão grande que quando há um erro, nós não olhamos para os lados, nós olhamos para dentro. E se você refletir sobre isso só traz benefício, meus irmãos. Porque sempre que nós aportamos o nosso erro em alguém, nós vamos continuar caminhando e errando. Porque não é conosco, é com ele, é com ela, é com aquele, é com aquela. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, por que eu estou fraco? Por que eu estou abatido? Por que eu estou desse jeito? Porque em algum momento eu abri uma legalidade, o inimigo entrou e plantou isso dentro de mim. Porque ninguém que está à minha volta, não há terceira pessoa que possa me impedir de nada, apenas o meu eu. O propósito de Deus na minha vida é forte, o plano de Deus é forte. E se eu tiver convicção disso, e se eu me prostrar aos pés do Senhor, orando, ganhando resistência espiritual, meus irmãos, não importa o que me façam, eu tenho fôlego espiritual, eu não vou parar, eu vou sempre avançar. E se eu olhar para dentro de mim sempre, sem tentar lançar sobre o outro, eu vou estar num ciclo de aperfeiçoamento com o Senhor, eu vou estar crescendo. Observe uma coisa, falando de corpo espiritual e corpo físico ainda. Olhe para Davi, o rei que mais venceu, falando em batalhas. Davi teve dificuldades, uma dificuldade marcante na vida espiritual, mas ele não ficou para trás, ele se lançou aos pés do Senhor, ele se arrependeu. Mas vamos falar em batalhas. O rei que mais venceu. E Davi era muito bem provido fisicamente? Não, a Bíblia fala que quando ele era menino, ele era franzino. Sabe isso? Magrinho, né? Aquela pessoa que você chama de esguia. O que é uma pessoa esguia? Magra, geralmente com uma altura um pouco magra. A pessoa esguia. Davi, nas primeiras descrições que temos, ele era franzino. Ele não tinha um porte físico de quem vai vencer. Ele foi o rei que mais venceu, porque talvez ele tenha sido o rei que mais orava. As orações estão lá nos Salmos. As orações estão relatadas quando lemos sobre a vida de Davi. Então ele não tinha
o porte físico, mas ele tinha o porte espiritual. Agora vamos comparar com Sansão, muito favorecido na força física, mas Sansão foi derrotado porque Sansão não tinha fôlego espiritual. Sansão foi muito bem aportado na sua força física. Esse era o dom, esse era o propósito. Sansão precisava de força, precisava defender Israel. Ele era juiz da tribo de Dan. Ele nasce com aquele propósito, mas ele não se dedica à vida espiritual. Então você vai ver Sansão descendo para Filístia, encontrando com prostitutas. Você vai ver Sansão sendo vencido pela fome, quando ele encontra o mel no corpo do leão morto, e ele era nazireu, não devia tocar em nada morto. Ele não só toca, ele come daquele mel, começa a quebrar o voto ali. Por vezes ele se deita no colo do inimigo, ele se deita no colo da Dalila. Ele é pego depois numa situação, os inimigos tentando atacá-lo, mas Sansão não enxerga. Quando você olha para a história, você fala, como é que ele não percebeu? Dalila perguntava as coisas, daqui a pouco os filisteus vinham. Como é que ele não percebeu? Porque ele estava cego. Ele não tinha fôlego espiritual. Sem vida com Deus, nós não temos fôlego espiritual. Então toda hora nos cansamos, então toda hora nos desanimamos, toda hora nós paramos, porque falta fôlego ao corpo espiritual. Por falta de condicionamento espiritual, as pessoas não conseguem passar tempo em oração. E o que acontece? O Salmo 42 fala, um abismo chama outro abismo. Uma coisa ruim chama outra coisa ruim, uma coisa boa chama outra coisa boa. É cíclico, a Bíblia mostra isso. Então, se eu não oro, a tendência é nunca orar. Mas Deus está chamando a nossa atenção aqui nessa noite para que cortemos todo o ciclo ruim e, aproveitando que nós estamos revisando prioridades no início do ano, declaremos uma vida nova no sentido da vida de oração. Declaremos propósitos diferenciados. Lancemos fora essas situações. Por exemplo, alguém fala assim, eu não oro porque me faltam palavras, me falta vontade, me falta um plano de oração. Quando eu vou lá para o lugar secreto, eu não sei o que falar, coloca um louvor. Você ainda não consegue falar, coloca um louvor e fique quietinho ali, porque exatamente no momento de oração vai ter um momento de falar, mas vai ter um momento de escutar. E tem horas que o nosso tempo de oração é só escutar. Já aconteceu isso com você? Você ajoelhou para orar e de repente está lá, cada um tem sua maneira, Eu gosto de ter um louvor junto. E de repente, Deus vai tratando, vai falando ao nosso coração, vai falando ao nosso coração. E isso é tão bom quanto aquele dia que você fala também. É até melhor, porque você sai com direção, você sai com foco. Se você estava desanimado, você sai com o alento do Senhor sobre sua vida. Sabe o que é isso, irmãos? É fôlego espiritual. Isso é muito sério, porque o fôlego espiritual, ele é tão importante quanto o nosso fôlego físico. Em Mateus capítulo 26, verso 40, Jesus está falando com os discípulos. Eu disse que podia citar esse texto, que lá Jesus pergunta para eles, vocês não podem vigiar comigo por uma hora? Jesus, ali naquele momento, ele necessitava pelo menos essa uma hora. Isso não significa, pastor, então eu tenho que orar uma hora, eu não oro nem 5 minutos. Eu quero profetizar que você vai chegar uma hora, vai passar de uma hora, mas não é isso que eu estou dizendo. Tudo precisa ter um início. E Jesus já vinha treinando os seus discípulos. Lembra quando eles dizem para Jesus, ensina-nos a orar? E Jesus ensinou. Certamente a pergunta deles é porque eles viam Jesus sempre se retirando para orar, e eles viam frutos da oração na vida de Jesus. Isso também é muito importante, gente. Orar em espírito e em verdade, orar com o coração aberto, que a vida de oração traz frutos. Quando não são vãs repetições, porque as vãs repetições não vão trazer fruto nenhum. É que a gente não usa o termo, não somos contra, mas a gente não costuma usar o termo rezar, porque rezar significa repetir. Já ouviu quando alguém falar reza a lenda, diz a lenda? Não são vãs repetições, são palavras de um coração que se abre com sinceridade diante do Senhor, que se humilha diante do Senhor,
Isso traz frutos, e os discípulos viam uma grande diferença, frutos na vida de Jesus. E aí Jesus então faz essa pergunta para eles: por que vocês não podem vigiar pelo menos uma hora? Detalhe, falando que faltou fôlego espiritual, antes de eu passar para um outro tópico aqui, falando que faltou fôlego espiritual, é importante também você observar, porque eu falei, vamos ler em Lucas, e eu já indiquei logo o verso 45, porque ali você vai ver que quando Jesus vem, ele deixou os discípulos ali para orar, se afastou. Quando ele volta, ele encontra os discípulos, diz Lucas, dormindo de tristeza. Marcos, Mateus, João vai dizer que eles foram encontrados dormindo. Por que Lucas acrescenta dormindo de tristeza? Porque quando você vai ali na raiz desse texto, você vai ver que ele está dizendo assim: eles dormiram por fraqueza, por apatia, falta de forças espirituais. E por que eles se sentiram assim? Vamos olhar para o ambiente do Getsemane. Ali está Jesus orando, e a pretória romana e a guarda do sinédrio está vindo para prendê-lo, e se aproximava o momento do sacrifício. Irmãos, imagine o nível de opressão que estava sobre Getsemane. Era muito ou era pouco? O que vocês acham? Olha, a igreja está bonita hoje, com bastante gente. Vamos com voz trovão? Muito ou pouco? Muito, melhorou um pouco. Então veja só, era um nível de opressão muito grande. Irmãos, nós estamos tendo alertas a todo tempo, e nós estamos já no princípio das dores. O nível de opressão sobre o mundo é muito grande, e vai passar por agora não, vai aumentar ainda mais. E se nós não tivermos fôlego espiritual, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos permanecer. Quantos já estão trocando, deixando de buscar a palavra e preferindo entretenimento? Por que isso? Porque falta fôlego espiritual. Irmão, se você tiver uma vida sedentária, fazer um paralelo de novo para você entender. Se você tiver uma vida sedentária, você fala assim, alguém fala assim para você: você já percebeu que as corridas começam o quê? 7 horas da manhã? É isso, mano? 7 horas da manhã? No domingo, aí você fala assim: quem é maluco de acordar às 6 horas da manhã para fazer uma corrida às 7 horas da manhã? Quem está com fôlego. Porque o segredo, quanto mais você ativa o seu metabolismo, menos cansaço, né? Quanto mais o seu corpo está vivo, mais energia. E as pessoas acordam felizes. Que delícia, eu vou correr e vou vencer. Assim também é na vida espiritual. Você já viu uma pessoa que fala assim: que delícia, vou para a igreja e vou ouvir a palavra. Aí você fala: viu, mas tem uma outra coisa. Não tem outra coisa hoje não, porque eu vou buscar Deus. Aí o sedentário espiritual fala: tá maluco? Tem igreja todo dia para você ir. Mas você não quer. Você quer naquele momento, sabe por quê? Você está cheio de energia espiritual. Pastor, tem algo para fazer? Aonde eu vou me encaixar? Aonde eu vou ajudar? Eu quero servir, eu quero frutificar. Sabe o que é isso? É fôlego espiritual, é energia espiritual. Irmão, entenda uma coisa: Deus está falando com você porque Ele te ama. Se você detecta assim: não, está difícil, viu, pastor? Eu sou essa pessoa que fala assim: 7 horas da manhã, vou correr? Ai, não vou acordar não. Não vou para a igreja não. Então, é um sinal de alerta, porque Jesus está voltando. É isso que eu quero dizer. Ainda na semana passada eu estava pregando sobre isso aqui. Jesus está voltando, gente. É momento de nos prepararmos para uma grande corrida. É momento de nos levantarmos, de sairmos do sedentarismo espiritual, de sairmos do sedentarismo físico. Toda pessoa que quer ser bem sucedida na vida e vai para o desenvolvimento pessoal, o que ela descobre? Ela deve dormir todo dia na mesma hora, acordar na mesma hora, acordar cedo até no final de semana. Por quê? Para produzir. Isso serve também para a nossa vida espiritual. Despertar, orar, buscar, me ligar mais nas reuniões de oração da igreja, participar do jejum, porque eu preciso de energia espiritual. Por que eu jejum? Porque eu preciso de energia espiritual.
Porque orar, eu preciso de energia espiritual, eu preciso de fôlego. A corrida da oração se baseia no tabernáculo de Moisés. Assim eu descrevi aqui para ficar mais simples e rapidamente a gente vai trocar essas informações aqui para acrescentar para você. Veja só, quando a gente olha para o tabernáculo, vou falar só de alguns pontos dele. E não poderia deixar de falar da cobertura. O couro que cobria o tabernáculo era couro de texugo. Se você estudar, você vai ver que essa foi uma das especificações. E por que o couro do texugo? O que é o texugo? É um bichinho. Só que o couro desse bichinho nunca rasga. Nunca rasga. Você pode puxar, o sol vai bater, vai chover nele, vai passar tempo. Quanto tempo que o povo ficou no deserto? 40 dias. Foi? Meses? Anos? Chuva e sol. Bom, pastora, lá no deserto não chove sempre, mas vamos considerar que chove. E o sol do deserto? E o frio da noite? Que para ter o maná de manhã tinha que ter o orvalho. Então tinha água, molhava. 40 anos, a pele do texugo nunca rasgava. Resistência espiritual. A cobertura que está sobre nós não falha, não rasga. Por que às vezes sofremos? Porque aqui abaixo da cobertura nós deixamos de fazer a nossa parte. A madeira da qual se fez a arca, a cássia, a mesma, estava na cruz. O altar era de bronze, que é um dos metais especiais que consegue manter a pureza, principalmente do líquido. Hoje em dia a gente está vendo muito alerta, a gente usa muita garrafinha toda hora, né? Os médicos estão alertando como limpar, como higienizar. Higieniza cada 3 dias, quer dizer, a pessoa põe a garrafinha lá e vai tomando. Então os médicos estão dizendo higienize a cada 3 dias. Por quê? Olha que interessante, para explicar do cobre para você. Eles dizem que uma das mais danosas são as plásticas, né? Se você não cuidar, ela solta o bisfenol. E a de alumínio? A de alumínio você tem que higienizar, porque as bactérias vão ali grudando naquela plaquinha e aí elas vão soltando, corroendo o alumínio. E aí acaba se tomando a água com a bactéria e com o alumínio. E você sabe, alumínio é um dos elementos que se depositam no cérebro, um dos elementos que causam Alzheimer. E aí esses dias eu vi um rapaz, um professor amigo nosso da academia, com uma garrafinha de cobre. Ela é muito cara, né? Uma garrafinha pequenininha. Ele ainda disse assim, eu tive sorte, eu ganhei da namorada. Ela me deu esse presente de R$450, ele falou. E era 500 ml. Mas por que é tão caro, irmãos? Porque o cobre mantém a água no seu estado natural. Aliás, ele alcaliniza, ele estava me explicando isso. O cobre, ele alcaliniza a água. O que é a água alcalina? É a água boa que entra no nosso corpo e tira a acidez. A acidez no corpo causa doença. Então toda vez que você toma uma água alcalina, ou mesmo pastor, eu não tenho água alcalina, vai uma dica, copinho com água, espreme limão e toma de manhã em jejum. Se você não tem problema estomacal, vai alcalinizar um pouco o seu corpo. Mas a garrafinha de cobre, ela alcaliniza a água. Então, por que o altar era de bronze? Porque nada podia contaminar o sangue. O sangue para o sacrifício ele era derramado sobre o altar de bronze. Então, dito essas primeiras informações para você entender, porque elas se ligam à resistência espiritual, o caminho a percorrer na corrida da oração é o seguinte, fica muito simples para você entender. Essa corrida nós vamos passar pelo altar do holocausto. Quando você entrava no tabernáculo, no templo, a primeira coisa que você ia ver, o altar do holocausto. Início da oração. O que marca esse período da oração? Nós passamos pelo altar do holocausto, que é um lugar de sacrifício, de confissão de pecados. Era lá no altar de bronze. Olha que interessante, o que o bronze faz? Ele purifica. Você coloca uma água natural, os elementos do bronze vão tornar aquela água alcalina. Então você pega uma coisa que ainda não é tão boa e ela vai ser o quê? Abençoada, transformada por aqueles elementos. Então, primeiro nós passamos pelo altar de bronze. No altar de bronze os pecadores recebiam o quê? O perdão. Então, às vezes eu não oro, pastora, porque eu sou tão errado, eu não oro porque eu fico até com vergonha de falar com Deus. Então, por isso que o primeiro local na corrida da oração é o altar de bronze.
Isso não quer dizer que você vai fazer uma maquete do tabernáculo. Você está me entendendo? É joelho dobrado, é colocando diante do Senhor as dores, as angústias, as aflições, as decepções, os pecados. Conta tudo para Jesus. Tem muita gente desabafando em rede social, meu irmão. Eu tenho que desabafar, e vira aquela briga, a pessoa expõe a própria vida, ou às vezes reclamando com alguém, ou questionando com alguém. Isso não vai edificar. Qualquer uma dessas coisas que nós não depositamos ali na cruz de Cristo, torna-se murmuração. O que nós devemos levar para a cruz? Todas essas coisas. É o início, o momento inicial da oração. Coloca diante do Senhor aquilo que está no teu coração. Seja sincero, porque Ele conhece, mas Ele precisa ouvir, Ele quer ouvir da sua boca. Quando a gente fala aqui, até mesmo na libertação, na autorrenúncia, o que é isso? Você vai desenvolvendo um relacionamento com Deus, que muitas vezes o próprio Deus vai mostrar coisas que abrem pontos de legalidade para o inimigo. O que você vai fazer naquela hora? Colocar no altar do sacrifício e dizer: Senhor, eu me arrependo desse dia, eu me arrependo desse ato, eu renuncio em nome de Jesus. Por que é importante falar? Porque com a boca se confessa e com o coração se crê. Meus irmãos, se nós falarmos num ambiente legislativo, você vai perceber que as leis, elas são escritas, geralmente lidas e promulgadas. Tem muita coisa que está no papel, que é lei, que nós nem conhecemos, e temos, segundo o nosso Código Civil, a obrigação de conhecer toda a lei pátria. Nós não conhecemos, está lá no papel. Então é aquela coisa de: não precisa disso não, porque Deus já sabe. Sim, e o inimigo também sabe. Mas a partir do momento que sai da sua boca como uma renúncia, aquela cédula que ele tinha contra a sua vida é quebrada. E se faz isso é no altar do holocausto. É no altar do holocausto que você pronuncia, que você renuncia. Você quer um exemplo mais forte ainda? Existe dentro da legislação direito de herança. Então, a depender do grau de parentesco, uma pessoa tem direito de herdar. Mas raras vezes existem aqueles que renunciam à herança. E como é que faz para renunciar? A pessoa simplesmente fala: avisa lá para o juiz, não quero não, renunciei. Não. Existe um documento e aquela pessoa assina. Aquele documento assinado é como se a pessoa estivesse pronunciando. E às vezes ela pode também ser chamada para confirmar isso. A senhora renuncia mesmo? Renuncia. Está renunciado, acabou. Ela desligou daquela herança. Seja boa, seja ruim, ela está desligada. Isso está aqui no mundo físico para entendermos o mundo espiritual. Porque se aquela pessoa, você sabia que existe herança de dívida? Existe. E se aquela pessoa, e existe todo um outro trâmite para isso, né? Você vai, então é fácil, é só ele renunciar. Não. Mas se aquela pessoa não fizer esse ato, ela vai ser perseguida, seja com o patrimônio ou seja com a dívida, seja a herança que for. A herança vai perseguir, ela vai seguir o herdeiro. Então assim é no mundo espiritual, não só falando de heranças malignas, maldições hereditárias, mas falando também de pecados ocultos, que às vezes quando você está no altar do holocausto, você começa a falar com Deus, Deus te mostra, e ali você tem a autoridade no nome de Jesus de confessar ao Senhor, renunciar e se desligar daquele pecado, se desligar daquele mal, para seguir a sua corrida de oração, e mantendo essa vida de oração para seguir uma vida diferente. Irmãos, precisamos parar e refletir um pouco. Falamos muito com as pessoas e quase nada com Deus. Um escritor de livros, Steven Lawson, ele diz o seguinte: ore muito em secreto, converse menos com os homens e fale mais com Deus. Teve um ano que nós estávamos, não lembro se foi na convenção nacional, em outra oportunidade, e eu passei por uma livraria lá no sul, e um livro me chamou a atenção. Comprei, O Segredo dos Quietos. E aí o autor fala: nós estamos num mundo de muita fala, né? Quem não é visto não é lembrado.
precisa falar, você precisa aparecer. E isso tem sido uma zela para muitas pessoas, porque elas já não conseguem escutar. Então, quando nós escutamos, nós aprendemos. Sim? Quando falamos, precisamos falar para ensinar. Precisamos estar cheios do que é bom para transmitir. E se não for assim, parados para escutar. O exercício da quietude de hoje é algo muito raro. Você sabe que para poder orar você precisa não da solidão, mas da solitude. O que é a solitude? É um lugar, um momento onde você encontra exatamente a quietude, um dos componentes. Não no meio da agitação, mas na quietude. A vida se torna derrotada quando se ignora a conversa com Deus. Quando você é ruim para orar, você fica bom para brigar. Preste atenção nisso. Você fica bom para se vingar. Você fica bom para, criar situações, se irar, se indignar. Você fica bom para tudo isso. Irmãos, quando a gente vai para o texto lá em aramaico, o famoso texto de Jesus diz assim, está traduzido assim para nós: se alguém lhe ofender numa face, você vai dar a outra. Sabe como é que é o texto original? É bem diferente. O texto original diz assim: nunca comece uma briga. Jesus disse isso. Nunca comece uma briga. Que se traduz no que nós estamos comentando aqui. Outras pessoas podem começar. Tem gente que gosta de brigar, você já notou isso? Tem gente que procura motivos para brigar, para esbravejar e para se indignar. E hoje, no mundo, irmãos, existe muita injustiça, muita coisa dentro da igreja, enfim. Se você quiser motivo, não precisa nem dar um passo, eles já estão à sua volta. Aí a escolha é sua. Porque Jesus disse assim: nunca comece uma briga. E a briga não é só aquela que chega às vias de fato. Tanto é que o nome vias de fato é quando a briga passa a ser com agressão física. Mas a briga, ela pode começar contra você. E voltando ao ponto anterior, você vai para uma pessoa e reclama da outra. Você viu fulano, ele faz isso, ele sofre por causa dele. Você viu como ele é justo? Você viu como ele faz? O que vai despertar nela? Ira e indignação. Ela vai pegar, porque a pessoa está despejando em você aquilo. Ai, porque fez isso? Ai, porque fez aquilo? Ai, porque isso? Ai, porque coitado de mim? Ai, porque eu passo isso? Ai, porque aquilo? Ai, porque ela está despejando. Tudo que as pessoas falam para você, elas estão despejando em você. Você está recebendo todas aquelas emoções. Se for bom, você está recebendo coisas boas. Por isso a Bíblia diz o seguinte: falai entre vós com salmos e cânticos espirituais. Passou disso? É a murmuração? É não sei o quê? A pessoa está despejando e você vai ficar com aquilo. Ah, não vou não, pastor, eu sou forte. Não é. Se alguém chegar com um balde de água, que agora está calor, você vai até gostar, mas pensa no frio, e jogar em você, vai te molhar ou não vai? Mas eu estava sequinho, eu não pedi para molhar. Molhou. Irmãos, as coisas do reino das trevas, elas não são educadas e nem obedientes. Elas entram. Você precisa bater com a porta na cara, porque senão elas entram. Quando Jesus diz lá em Apocalipse, no decorrer do capítulo 3, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta e entrarei. É porque as coisas do reino da luz são educadas, são coerentes, respeitam escolhas. O reino das trevas não é assim. Então alguém começa a falar e a murmurar, e aquilo vai ser despejado em cima de você, e você vai ficando. Às vezes você está bem na igreja, e isso é na família, no trabalho, onde for. Aí chega um indignado e começa. Daqui a pouco você está igual, se aquela pessoa saiu, daqui a pouco você sai também. Não, mas eu não vou sair, eu vou ajudar aquela pessoa. Não vai, meu irmão, infelizmente você não vai conseguir, porque só ela está despejando em cima de você aqui. E por que eu digo que não vai? Porque a partir do momento que você disser para aquela pessoa, as coisas não são assim, vamos para a Bíblia? Opa, acabou o assunto. Não pode murmurar? Não. Então você também está do lado? Então não quero saber. Porque a pessoa está mergulhada numa indignação. Então, tome muito cuidado com isso. Por isso que no altar do holocausto levamos essas coisas e colocamos diante de Deus. Se isso acontece com você, coloque diante do Senhor. Jamais o Senhor vai mandar você sair falando, despejando esse tipo de coisa.
porque toda a sujeira espiritual é arrancada, é tirada de você e lançada no local determinado por Jesus Cristo. O Senhor não vai deixar isso ficar passando para as pessoas. Então, perceba uma coisa: toda vez que alguém está ruim para orar, está bom para brigar, está bom para... Isso é um termômetro. Se você percebe que está acontecendo isso, meu Deus, eu preciso voltar aos joelhos no chão, eu preciso voltar à oração, eu preciso voltar ao primeiro amor. Nesse primeiro passo, quando você passa pelo altar do holocausto, o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida. E aqui nós vamos lembrar, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Nós vamos lembrar da humildade de confessar quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus pecados. E aí o texto vai discorrer, o Senhor vai dizer lá no final: eu virei e sararei a sua terra. Toda vez que você se debruça diante do Senhor, por mais enfermo que você esteja, fisicamente ou espiritualmente, o Senhor vai curar, o Senhor vai restaurar. Se aos pés da cruz você está colocando todas essas coisas. Segundo lugar que a gente passa é a pia de bronze. Depois que passava pelo altar do holocausto, eu lembrei, senão a gente colocava teria mandado para a Fran uma maquetezinha para você ver, mas eu vou falando aqui, outras vezes você já viu, e você vai se lembrar. Passado pelo altar do holocausto, você tem a pilha de bronze. O que é isso? Era o local onde o sacerdote se purificava, lavando as mãos do sangue do animal que ele havia ali sacrificado e dos pecados do povo. O sangue de Jesus nos traz perdão, e a água, que é a palavra de Deus, por isso oração e palavra nos traz a purificação. Quando nós colocamos no altar do Senhor todas essas mazelas, meus irmãos, para isso nós temos que estar na vida de oração. Como é que você ganha fôlego espiritual? Essas mazelas são tiradas, e aí depois da oração, geralmente a gente tem um encontro com a palavra, e a palavra é o que? É a água que limpa. João capítulo 15, verso 3, se não me engano, a água é a palavra. E se você quiser continuar, Jesus tem a palavra. João 1:1. O verbo estava com Deus. Isso, ótimo, obrigado. Olha lá, a pia e o sacerdote lavando as mãos. Também aquele momento da purificação. Confessou, vai sair aquele peso de sobre sua vida. Na pia de bronze, olha lá, a pia é o quê? De bronze. O que o bronze faz com a água? Alcaliniza. A água alcalina entra no corpo e tira a acidez. A acidez é o que causa a oxidação, é o que traz as doenças. Então olha que coisa maravilhosa que a oração faz o seu corpo espiritual e se transborda para o corpo físico também. Então, na pia de bronze, eu vou orar para melhorar, para ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um pastor melhor, um membro de igreja melhor, um líder de grupo melhor. É um momento da oração onde você vai ter aperfeiçoamento para abandonar os pecados, não mentir mais, ser mais honesto. Pastor, eu estou falando muito mesmo, então preciso guardar um pouquinho a língua nessa hora aí da oração. E a pia é a água da palavra que nos santifica. No altar do holocausto você pede perdão pelos pecados, na pia de bronze você pede capacidade e santidade para não voltar mais para aqueles pecados. Você está vendo como a vida de oração ela vai ativando o seu corpo espiritual? Se você não tem isso, não tem fôlego espiritual, é assim mesmo, já deixei várias vezes, já voltei atrás várias vezes. Não! A realidade que Deus preparou para você não é essa de cair, levantar e cair de novo. Ele te oferece esse momento em que Ele está de braços abertos para te ouvir, para te limpar, para te lavar, te fortalecer, para que você tenha uma vida diferenciada. Tantos testemunhos maravilhosos. Você olha e fala: eu queria contar também o testemunho. Pode contar, basta fazer sua parte e se esforçar. Passado por esse trecho, você chega no lugar santo, tudo isso em oração, aonde você tem o que? O candelabro do lado esquerdo, a menorá, quando a gente fazia aqui a
tenda dos milagres, vocês devem se lembrar da menorá. Acho que ela está até dentro da sala. A gente vai fazer uma menorá bonita para deixar aqui, porque a menorá é o símbolo, o verdadeiro símbolo da igreja. Você vai se lembrar que há uma haste central com mais 6 braços ali, e esse objeto sagrado, ele provia luz para o tabernáculo, né? Em suas pontas estava o azeite, e a chama se acendia, e a providência da luz para o tabernáculo era entregue por meio da menorá. E a menorá sempre nos remete ao Espírito Santo. O Espírito Santo com seu fogo, ele traz o que se chama de 7 Espíritos de Deus, ou seja, a plenitude da presença. Quando nós entramos nesse lugar, no momento da oração, é o lugar das profundas experiências com Deus. Se você passou pelo altar do holocausto, se você passou pela pia de bronze, confessou, foi purificado, agora Deus começa a entregar revelação, Deus começa a entregar dons, Deus começa a prover sabedoria, capacitação para que você desenvolva a sua vida, não só o ministério, mas vida familiar, vida profissional, tudo que a vida te exigir de surpresa, coisa que você não tem tempo para se preparar. Deus começa a prover tudo isso, lugar onde nós experimentamos ouvir a voz de Deus. Lembra de Salomão, ainda na sua tenra idade, no seu início, na sua pureza, segundo 1 Reis, capítulo 3, versos do 1 ao 15. Aí é um texto mais longo, o Fran precisa colocar. Você vai ver que Salomão, ele tem aquela experiência, ele tem um sonho, onde o Senhor diz, pode pedir o que quiser, e ele fala, Senhor, eu preciso de sabedoria para conduzir essa nação. E ele tem aquela resposta maravilhosa de Deus, porque o que estava ainda dentro desse âmbito da vida de oração, ele tinha se retirado, inclusive naquele período, para buscar o Senhor. O caminho, queridos, resumindo essa corrida da oração, olha, passa pela cruz, chega à santificação, e o ápice é o encontro com o Eterno. Você já pensou em ter isso todo dia? Um fortalecimento para continuar buscando a santificação? Deixa tudo aquilo que é texto, deixa tudo aquilo que é Mateus 11, 28, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deixar tudo aquilo, aí ser fortalecido para continuar buscando a santificação. Vai faltar fôlego espiritual? Não vai. E terminando ali, na maioria das vezes, né? Às vezes Deus fica quietinho, que Ele trabalha também no silêncio, mas na maioria das vezes aquele toque especial do Senhor, no seu lugar secreto, dizendo, estou aqui. Você já pensou? Alguém vai te parar? Alguém vai te barrar? Não vai, meu irmão. Ali, dentro do lugar santo, lado esquerdo menorá, lado direito, pães da proposição. A palavra de Deus que nos alimenta. Então olha lá, ela que nos purifica, se manifesta de novo como alimento. E também Jesus, o nosso Messias, que diz o que? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Após a iluminação do Espírito Santo, aquele momento ali da oração, você vai ler a Bíblia. Robert McLean dizia assim, não podemos ler a Bíblia sem orar. O que ele queria dizer com isso? Toda vez que você vai ler a Bíblia, ajoelha primeiro, pede ao Senhor, derrama o teu coração, a tua leitura vai ser diferenciada. Então vem o momento da iluminação, o momento do encontro com a palavra. Por fim, você vai passar pelo altar do incenso, ou você vai ter esse momento que se tinha no altar do incenso, lugar onde o sumo sacerdote, ele queimava 24 horas por dia, ele alimentava, né? A chama não podia se apagar. Esse é o lugar do louvor, da adoração. Se você tem uma vida de oração, seu fôlego espiritual vai sendo suprido, ele vai aumentando, ele vai se estendendo, então você vai encontrando cada vez mais motivo para adorar, motivo para louvar. Seja na tormenta, seja na dificuldade, seja na bonança. Porque Paulo dizia assim, eu sei, desfrutar da provisão, mas eu sei também ter necessidade. Em tudo eu estou instruído por conta da vida de oração, tinha fôlego espiritual. Nesse momento você já está cheio de vida no seu espírito, e inevitavelmente você vai encerrar adorando ao Senhor, cheio de gratidão. Queimar o incenso significa louvor e adoração. Cuidado, se você gosta de chegar na igreja depois do louvor. Essa é uma dica aqui no final da mensagem que eu preciso te dar.
é o louvor mesmo. Não, é a palavra. Aqui, graças a Deus, quase não tem isso, né, gente? Tanto que a gente fala, o pessoal ama a palavra de Deus, mas a gente vê isso. Outro dia colocaram também um vídeo, né, a mocinha dizendo assim: pessoal de louvor, instruindo no Instagram, não desçam do altar, vão lá para o fundo da igreja. Oh, gente, graças a Deus, há décadas não tem, né? E isso por quê? Para a glória de Deus, porque amamos a palavra de Deus. Então, cuidado com isso, porque o louvor é a chama que arde. Outra coisa, gente, a corrida da oração, ela é ininterrupta. Você viu lá? Entra pelo altar do holocausto, passa a pia de bronze, vai entrar no lugar santo. Não tinha como alguém falar assim: não, eu não quero a parte do holocausto e também não quero a pia de bronze. Eu já vou entrar aqui a hora que vai entrar no lugar santo. Não tinha como fazer isso. Até porque o lugar santo, você sabe, o acesso era restrito. Ou eu não quero o altar do holocausto, não, eu acho que eu não estou com nenhum problema, mas eu vou entrar aqui e já pego a pia de bronze. Não tem como. Então, o culto, queridos, não é assim: cheguei, Senhor, olha, estou aqui agora. O culto não tem partes, né? Primeira parte, segunda parte, não. O culto é um tempo, um momento de adoração ao Senhor. Pastora, quer dizer que se aconteceu um imprevisto muito grande, mas eu ainda consegui vir? Não adianta vir, não é isso, querido. É motivo de força maior, é uma coisa que, mas você não desistiu e veio. Então, chega e adora o Senhor. O que eu estou dizendo é o seguinte: é programar assim. Vou chegar depois do louvor. Eu vou ficar depois do louvor, a palavra até tal hora, e depois eu podendo estar. Você fracionar, o culto não se fraciona, não faz. Por que minha vida não anda? Por que minha vida não deslancha? Por que não decola? Então, comece a observar essas coisas. O culto é a mesma corrida da oração. Não tem como você pular fases. Lembre-se, você na igreja é um reflexo do que é lá fora. Se você passou o dia só vendo TV, internet, sem nenhuma busca a Deus, obviamente, você vem para a igreja e não sente nada, né? Não buscou. Porque na corrida da oração, não tem como você falar assim: opa, cheguei, desci de paraquedas aqui já no último momento, porque eu só quero a parte da unção. O último momento aqui no ponto louvor e adoração, eu só quero queimar. Pode estar todo mundo queimando, pode o lugar estar incendiado. Você não teve a preparação. Então, se você quer ter uma vida mais intensa com Deus, deixa eu ver, quem quer 2026 mergulhar ainda mais em Deus, diga amém. Amém. Só 10 pessoas? Vamos de novo. Quem quer mergulhar em Deus, diga amém. Amém. Aí. Então, meu querido, é necessário despertar para ter fôlego espiritual, para ter experiência com Deus. Eu vou orar sobre isso agora com você. Por isso eu já vou me despedir do pessoal que acompanha pelo canal. Que Deus abençoe. Essa bênção chegue até você, você tenha fôlego espiritual, despertamento na sua vida. Amém?